Olá pessoal, eu sou a Carol. Hoje nós vamos falar sobre o cultivo da mandioca. Como que a gente pode explorar o potencial produtivo dessa cultura tão popular no Brasil? A mandioca, também conhecida como macaxeira, aipim ou até mesmo castelinha, ela é a mais das brasileiras culturas, principalmente pela sua popularidade, pela sua versatilidade e também por produzir em todas as condições climáticas do nosso país. Bom, vamos começar falando sobre a escolha do local do plantio. Escolha locais com chuvas bem distribuídas. Um local onde há uma insolação de 12 horas por dia, com temperaturas médias de 25 graus Celsius, com solos profundos, com terrenos planos ou levemente inclinados, em torno de 10% de declividade. Evitar áreas baixas, com pouca drenagem e sujeitas a alagamento. Aproveitar os restos da cultura anterior onde já foram realizadas correções e adubações. Quais são os tipos de cultivos? Bom, existe o cultivo em faixa, onde são plantadas faixas alternadas com cultivos diferentes, em que a cultura a ser alternada com a mandioca, por exemplo, ela vai proteger mais o solo. Quais são as culturas que você pode utilizar? Bom, um deles é o milho, o feijão e as leguminosas para adubação verde, por exemplo. Se você escolher as leguminosas para adubação verde, você vai estar aí ajudando e muito na manutenção da nutrição do seu cultivo. Além disso, você pode também plantar em forma consorciada, que são os policultivos, cultivos múltiplos, que são sistemas de plantio em que em uma área usa-se diferentes culturas em um determinado espaço de tempo. Então tem-se a cultura principal, como um ciclo mais longo, por exemplo, consorciada com uma cultura de ciclo mais curto. Você pode plantar também, realizar o plantio em leirões ou camalhões e também em cordões de contorno. No caso de cordões de contorno, como é que ele funciona? Ele consiste em plantar dentro de uma mesma área, faixas condensadas de culturas mais vegetativas, e seguindo as curvas de nível, ou seja, cortando as águas. Nesse caso, você pode utilizar cana, milho e entre outras culturas. Agora nós vamos falar sobre o preparo do solo. O preparo do solo ele pode ser considerado a principal atividade. Então, quando você for realizar lá a aração, a gradagem, a abertura de sulcos e covas, você deve seguir as curvas de nível e remover o mínimo possível de solo ao realizar essas atividades. Além disso, você deve enleirar o resto de cultura em nível e realizar análise de solo para a prática da calagem e adubação. Essa é a principal fase e a mais crítica do cultivo. Antes de realizar qualquer plantio, você deve sempre efetuar a coleta de solo para a realização de uma análise, porque somente assim você vai fazer uma adubação adequada, uma correção do solo adequada e dessa maneira vai obter ótimas produtividades. Vamos falar agora sobre a calagem e adubação. Bom, a análise de solo, considerando os seus teores de cálcio, magnésio e alumínios trocáveis, é fundamental para a recomendação de calagem e adubação. No caso da calagem, você deve utilizar calcários em doses moderadas para a cultura da mandioca. Em recomendação geral, utiliza-se 1 tonelada no máximo de calcário e magnésio por hectare, com o objetivo de baixar aí um pouco a saturação por alumínio para 30%. O calcário dividido em 2 partes iguais. A primeira parte ela deve ser incorporada em torno de 20 centímetros de profundidade e a segunda parte junto com a gradagem. Você deve esperar pelo menos 20 dias após a aplicação do calcário para o plantio. Mas nunca esqueça de fazer uma recomendação, de pedir uma recomendação para o agrônomo da sua região antes de fazer esse procedimento. Lembrando que a análise de solo é extremamente importante. No caso da adubação, você pode optar pela adubação orgânica. A mandioca, no caso, ela aceita muito bem esse tipo de prática, utilizando-se esterco de gado ou de aves, por exemplo, bem curtidos. Você pode aplicar essa adubação tanto na cova como em sulcos ou a lanço, no plantio ou com antecedência. Se você optar por utilizar o esterco de gado, você deve aplicar a quantidade de 1,5 toneladas
do esterco. No caso, se você optar pela utilização do esterco de aves, utilize 2,2 toneladas por hectare. A adubação verde, ela pode ser realizada com a mucuna preta, com crotalárias, feijão de porco, mucuna branca, guandu, feijão bravo e entre outras culturas. Você pode utilizar esses cultivos tanto em sistemas consorciados com a mandioca, em fileiras simples ou duplas ou em rotação de culturas. A adubação verde ela é extremamente benéfica para o seu solo e para o seu cultivo. Quais são as principais vantagens desta prática? Primeiro, ela funciona como cobertura do solo. Ela protege a terra da radiação solar. Por que isso é tão importante? No seu solo vivem vários micro-organismos que quando existe uma incidência muito grande de sol sobre o seu solo, o que acaba acontecendo? Esses micro-organismos são afetados. E isso, consequentemente, acaba afetando as suas plantas, já que eles são partes importantes do desenvolvimento do vegetal. Uma segunda vantagem é que ela evita erosão. A terceira, ela atua na descompactação, na aeração, na estruturação e na reciclagem de nutrientes. Ela ajuda na redução da população de plantas daninhas. Ela atua na incorporação de nitrogênio da atmosfera ao solo, ela melhora a eficiência de vários fertilizantes, ela aumenta os teores de matéria orgânica do solo, que é extremamente importante. Algumas espécies elas ainda ajudam no combate de doenças e pragas vegetais. E ela também diminui a variação de temperatura do solo, né? Isso também é extremamente importante. E, por fim, possui a capacidade de recuperar solos de baixa fertilidade. Portanto, se você tem a oportunidade de fazer a adubação verde, faça. Não esqueça de consultar um agrônomo da sua região para a escolha da melhor variedade. Como realizar o plantio? Eu vou dar uma única dica para vocês. Primeiro, plante no alinhamento em espaçamento de 1,20 metros entre linhas e 1 metro entre plantas, no caso de fileiras simples. No caso de fileiras duplas, plante 2 metros entre fileiras duplas, 60 centímetros entre fileiras simples, 60 centímetros entre as plantas. Bom, gente, essas foram um resumo de algumas das dicas e das recomendações que nós preparamos para vocês. Aqui abaixo existe uma recomendação completa, incluindo aí adubação química, consorciações que podem ser efetuadas, o processamento e uma seleção de vídeos que nós selecionamos especialmente para vocês. Então confira ali abaixo, qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo Mané Chat.